Salve, salve, fiel! Tô tranquilo, boa noite. Já tava até esquecendo de gravar o vídeo. Tava já quase indo dormir, mas dia foi corrido hoje. Mas vamos falar do jogo de ontem, importantíssimo, né? Corinthians e Vasco. O Corinthians voltou a vencer, sexta vitória seguida. Vitória importantíssima para colocar o Corinthians de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores, né? No sábado a possibilidade de G9 foi por terra. Com a derrota do Cruzeiro pro Racing, puta que pariu. Não tem como não lembrar que era a gente que podia estar ali, né? O Corinthians teve a chance de passar pelo Racing, mas isso já foi falado aqui também, então vamos olhar para frente. O Corinthians chegou a 47 pontos, empatou em pontos com o Cruzeiro, que ainda joga na rodada, né? Contra o Grêmio. Empatou com o Bahia, que empatou com o Atlético Paranaense em casa. Então, todo mundo ali com 47 pontos. O Corinthians continua atrás por vitória, né? Atrás desses dois adversários. Mas enfrenta ainda o Bahia, né? Na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians está sim nessa briga pelo G7, que pode virar G8 no sábado, final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro. Fala do jogo, o Corinthians tinha dois desfalques importantíssimos. Yuri e Memphis, né? O Memphis por suspensão, Yuri por contusão. Óbvio que existia preocupação, né? Com esses dois desfalques, dois jogadores que mudaram o patamar do Corinthians. São a cara o símbolo desse time que deu essa arrancada na parte decisiva, na parte final do campeonato. Mas Romero e Thales Magno foram muito bem, substituíram a altura. Ambos não fizeram gol, né? Quem vinha fazendo, Memphis e Yuri. Mas Rodrigo Garro, além de uma assistência para o gol de Gustavo Henrique, fez dois belos gols naquele lugarzinho, né? Falei isso na live do GE. Depois fui ver que amigos no Instagram também falaram. Bastante gente no Twitter, né? O lugar do Garro, né? Aquele momento ali, aquela posição, a entrada da área. Ele tem uma finalização muito boa, ou também pode dar passe, né? Assim foi contra o Vitória ali no gol do Yuri. Assim foram nos gols contra Palmeiras, contra Grêmio lá no primeiro turno. E foram dois gols parecidos nessa mesma região do campo contra o Vasco, né? O Corinthians amassou o Vasco, um primeiro tempo que parecia um time de adulto contra um sub-13, sub-14. O Corinthians foi muito bem no jogo. Fez 3, poderia ter feito 4, poderia ter feito 5. O Vasco praticamente não passou do meio de campo, o Corinthians controlou totalmente o jogo. No segundo tempo teve também suas chances, né? Bola passando, tirando tinta, alguns lances que o Romero demorou para dar o passe e acaba até tomando um gol ali, né? Por volta de uns 25, 30, não lembro agora. Um lance que o Bidu vira de costas, já meio relaxado, e acho que o Hugo vai fazer uma defesa plástica e acaba errando a bola, acaba falhando. Nada que preocupasse o time, o torcedor corintiano, porque o Corinthians continuou melhor, continuou empilhando chances, mas o resultado parou por aí mesmo no 3-1. Já falei dos dois atacantes, falei do Garro, que melhor em campo, né? 2 gols e assistência, mas o time inteiro muito bem. Gustavo Henrique talvez hoje o zagueiro mais confiável, né? Apesar de achar o André Ramalho o melhor zagueiro. Deu uma caída, mas para mim é o melhor zagueiro. Os laterais foram bem, Mateuzinho virou titular e sem contestação, jogando muito bem. Ranieri voltou a ter oportunidade, voltou a fazer bom jogo, mas quero deixar esses dois que fazem parte do losango do meio de campo, Carrijo e Bidon. Eu poderia falar Carrijo aberto de um lado, Bidon do outro, mas não. Ambos têm muita liberdade para se movimentar e acho que esse é um dos segredos do Corinthians. Esses dois ajudam na criação, fazem a bola chegar em condição para o Garro, para ele ou fazer os gols ou pifar os atacantes. Então o Corinthians, num desenho tático que é complicado, né? A maioria dos times joga num 4-3-3, o Corinthians não tem jogadores com essa característica, mas tem se firmado nesse 4-4-2, num losango no meio de campo, liberando alas, liberando o corredor para Bidu e Mateuzinho.
Então o Corinthians muito bem encaixado pela família Dias, que sim, tiveram alguns tropeços, né, nesse meio do caminho, justamente fugindo desse desenho tático que eles mesmos implantaram no Corinthians e tem sido sucesso, mas acho que no geral eles fazem um bom trabalho. Vitória, como eu disse, importantíssima, quase 47 mil pessoas na Neoquímica Arena acompanhando o Coringão, onde eu disse que seria muito forte, e quem me acompanha aqui no GE, no meu Instagram, meus amigos, né, sabem o que eu venho falando todo esse tempo. O Corinthians é muito forte em casa, não vai cair de jeito nenhum e vai conseguir fazer os pontos em casa. Faltam 3 rodadas, o Corinthians não corre mais risco nenhum. Um empate contra o Vasco já praticamente afastaria a possibilidade em 100%. O Corinthians venceu, chegou em 47 e definitivamente a gente pode mandar um chupa, um VTNC, vai para casa do chapéu, para não falar outra coisa, pra esse monte de gente que secou e os rivais estão na deles mesmo de secar. Mas esses caras que querem se aproveitar de uma crise do Corinthians, ou quando nem existe crise, gostam de fazer uma tempestade em copo d'água, gostam de jogar o Corinthians na fogueira. Infelizmente para vocês, infelizmente para nós corintianos de verdade, vocês não vão ter um videozinho falando: eu avisei que esse time ia cair. Não, o Corinthians não cai e vocês vão ter que engolir a palavra de vocês. Fazem meme agora do Yuri, fazem piadinha que vai virar o Santa Cruz, que vai cruzeirar, que o Garra é pipoqueiro. Infelizmente, todas essas teorias de vocês aí, infelizmente para vocês, né, foram por água abaixo. O Coringão deu uma arrancada no final do campeonato, evitou o rebaixamento, que seria péssimo, e tá ali na disputa para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Então, queria pedir a todos vocês que seguem o canal, que quem não seguir, indica para os amigos, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, que eu sempre estou aqui debatendo com vocês. Então é isso, agradecer e, cara, um alívio muito grande. Importante dizer, não é um motivo de comemoração não cair. O Corinthians é muito maior que isso e precisa brigar por coisas maiores, mas que dá um alívio enorme, dá. Então é isso, um abraço, obrigado por tudo e não deixe de seguir, compartilhar, comentar e dar uma moral pro canal. Valeu? Tamo junto, vai Corinthians!